Muito bem, pessoal, então vamos continuar. Vimos na última aula partícula passivoadora, índice de indeterminação do sujeito. Agora vamos continuar com as funções sintáticas e vamos analisar a segunda função sintática, que é a função sintática do objeto direto. Então vamos analisar a função do objeto direto. Professor, o que eu tenho de saber, o que eu tenho de dominar a respeito do objeto direto? Pontos importantes. Começa assim, ó. 2.1. A pergunta para eu localizar o objeto direto. A pergunta é verbo mais o que, observa só, ou ainda verbo mais quem. Então, a pergunta para eu localizar o objeto direto ou é verbo mais o que ou é verbo mais quem. Então, por exemplo, letra A, nós fizemos o acordo. Depois, letra B, o pai e a mãe encontraram a filha no pátio. Olha só, nós fizemos o acordo. Então, a primeira coisa que eu faço, eu localizo o sujeito e o sujeito aqui é nós. Está aqui o sujeito, nós. Nós fizemos, ó a pergunta, nós fizemos o quê? Então, o acordo é o nosso objeto direto. O acordo complementa o verbo fazer. Claro, depois não é o momento ainda, tá? Mas já vou antecipar. Esse verbo aqui será um verbo transitivo direto. O acordo complementa o verbo sem preposição. Porque depois nós vamos dar uma ênfase ao verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, né? Verbo de ligação, tudo isso. O pai e a mãe encontraram a filha no pátio. Ó, quem é que encontrou? O pai e a mãe. Aqui eu tenho o meu sujeito. Aqui são dois núcleos, é pai e mãe, é um sujeito composto. Encontraram quem? A filha. A filha é objeto direto do verbo encontrar. Aqui também, esse verbo encontrar, verbo transitivo direto. Tudo bem? No pátio, ainda não vimos, é uma das funções sintáticas que vamos estudar depois, é um adjunto adverbial. Aqui me dá uma ideia de lugar, tá certo? Então, olha que interessante. O objeto direto poderá ser representado por coisa, o acordo, por pessoa, a filha, e às vezes, letra C. O professor disse, o professor disse que viria. O professor disse que viria. Ó, o sujeito é o professor. Aqui está o verbo. Dizer, disse. O professor disse o quê? O professor disse o quê? Que viria. Objeto direto. Como dentro deste objeto direto há um verbo, viria, é um objeto direto oracional. O dizer é verbo transitivo direto. Então, objeto direto oracional, aqui nós temos um verbo transitivo direto. Bem, logicamente que no desenvolver do estudo, nós aprenderemos que o objeto direto oracional, no fundo, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Ai, professor, calma, calma.
só mostrando que existe aqui, tá? Então, primeiro, a pergunta para eu localizar o objeto direto, verbo mais o que ou verbo mais quem. Agora, vamos ao segundo ponto importante, 2.2. Uma dúvida tradicional entre sujeito versus objeto direto. Muitas vezes, a pergunta que eu faço para localizar o sujeito obtém a mesma resposta da pergunta que eu faço para localizar o objeto direto. Como é? É exatamente isso. Olha só, letra A. Ocorreu um erro. Letra B. Faltaram dados. Olha só. Ocorreu um erro, faltaram dados. Eu quero apenas relembrar as perguntas aqui para a localização do sujeito e para a localização do objeto direto. Então, primeiro, rascunho, não copia, tá? Rascunho, não copia. A pergunta para a localização do sujeito, lembra que existem 3 perguntas para eu localizar o sujeito. A pergunta poderá ser quem é que mais verbo, que é que mais verbo ou que é que se mais verbo. E aqui, pessoal, observa bem. Aqui, quem é só para pessoa, não tem pessoa aqui. E o se, que é que se, é o que nós vimos no final da aula passada, quando o verbo vier acompanhado do se. Então, a pergunta para o sujeito aqui é que ocorreu. Olha só. Resposta do meu sujeito, ó, ocorreu um erro, que é que ocorreu um erro. Então, teoricamente, um erro é sujeito. Agora, vamos fazer a pergunta do objeto direto. Ó, volta aqui comigo. Ó. A pergunta do objeto direto, ou é verbo mais o que, ou é verbo mais quem. Verbo mais o que, ou verbo mais quem. Então, ali não há pessoa, a pergunta do objeto direto é ocorreu o quê? Ocorreu o quê? Resposta, um erro. Então, um erro, objeto direto. Ah, professor, quer dizer que tanto faz? Não. Tá, mas professor, a resposta é a mesma. Ó, agora façamos um acordo. Sempre que isso ocorrer, e vai ocorrer em diversos momentos, sempre que vocês tiverem a mesma resposta, entre sujeito e objeto direto, é sempre sujeito. Sempre vai prevalecer o sujeito em relação ao objeto direto. Então, ocorreu o quê? Um erro. Isso aqui, pessoal, é sujeito. Sempre. Ah, professor, mas deve haver algum caso em que... Não há. Entre sujeito e objeto direto é sempre sujeito. Não há um caso sequer que seja contrário a isso. É sempre sujeito. Agora, olha aqui, faltaram dados. Observa, se eu perguntar que é que faltou, a resposta é dados. Faltaram o que? A resposta é dados. Entre sujeito e objeto direto, prevalece o sujeito. Então, é sujeito. Tá aí. Então, faz um acordo comigo. Que acordo? Existem na língua portuguesa 10 funções sintáticas, ok? A primeira função sintática que eu vou localizar sempre é a função do sujeito. Por quê? Porque se for sujeito, não poderá ser outra coisa. Eu sempre começo localizando o sujeito. Se for sujeito, não poderá ser outra coisa. Então, entre sujeito e objeto direto, vence sempre o sujeito.
Bem, agora eu coloco aqui 2.3 assim, ó. Na língua portuguesa, o objeto direto, ele é representado por um pronome oblíquo. E qual é o pronome oblíquo que representa o objeto direto? O pronome é o quando for masculino e a quando for feminino. Agora, esse o às vezes muda para lo ou às vezes muda para no. O a às vezes muda para lá ou às vezes muda para na. Beleza, quem é o o? O o nada mais é do que o ele. Quem é o a? O a nada mais é do que o ela. Então, o objeto direto é representado por o, lo, no. Quem é o? É o ele, ou a, lá ou na. Quem é o a? Ela. Agora, nota aqui. Letra A. Letra A. Nós vimos ele ontem. Ponto. Letra B. Nós o vimos ontem. Ó, nós vimos ele ontem, nós o vimos ontem. Vamos analisar? Vamos analisar. O sujeito é o pronome nós. Quem é que viu? Nós. Nós vimos quem? Ele, objeto direto. O ontem eu ainda não estudei com vocês, mas eu vou colocar adjunto adverbial. Tá aí. Nós ouvimos ontem. Ó, o sujeito é o nós. Aprendemos agora que o o é um representante do objeto direto que representa o ele. Então, objeto direto. E o ontem, adjunto adverbial. Muito bem. Agora, a questão é a seguinte. Minha pergunta. Para fins de prova, vai lá à Fundação Getúlio Vargas e pergunta assim, ó. As duas frases estão corretas? Ó, as duas frases estão corretas? Nós vimos ele ontem, nós ouvimos ontem. Eu quero saber se para fins de concurso as duas frases estão corretas, sim ou não? Oi? Muito importante que eu vou falar agora. Jamais o ele e o ela podem representar objeto direto. Então, ele e ela não representam objeto direto. Ah, não representam? Não, não representam. Não representam. Então, a frase nós vimos ele ontem está errada. A frase correta é nós o vimos ontem. Depois nós vamos analisar que na colocação pronominal poderia ser uma outra forma também. Eu poderia colocar o pronome depois, mas não vou discutir agora. Então, nós ouvimos ontem, esta é a frase correta. Bom, e a partir disso, é importante que eu saiba quando que haverá a transformação do pronome o em lo ou no, pronome a em lá ou na. Então, no 2.4, coloca assim para mim, ó, acomodações do objeto direto. Acomodações do objeto direto. Na língua portuguesa, o objeto direto sofre duas acomodações. Começa assim, ó. Primeira acomodação. Quando uma forma verbal termina em R, S ou Z, quando uma forma verbal termina em R, S ou Z, e eu tenho de somar o ou a. O que eu faço? Terminou em R, S ou Z, eu somo o ou a, eu corto do verbo o R, o S ou Z, e diante do o ou diante do a, eu coloco L. Então, quando uma forma verbal terminar em R, S, Z, e eu tiver de somar os pronomes o ou a, corta do verbo o, corta o R, corta o S, corta o Z, e diante do pronome coloca a letra L. O senhor dá exemplos daqui a pouco. Acomodação número 2. Quando uma forma verbal, fica comigo, termina em
M de Maria, ão ou oin. Quando uma forma verbal termina em M, ão ou oin. E eu tenho de somar o pronome o ou o pronome a. Daí vem aquela pergunta, professor, o que eu corto? Nada. Não corta. A única coisa que eu faço é, diante do o, eu coloco o N, diante do a, eu coloco o N. Então, eu não corto, apenas coloco o N, para que haja uma harmonia, né, na forma nasal do M, ão ou oin. Agora vamos debater. Agora, a fim de que possamos entender, vamos colocar alguns exemplos. Letra A. O que vai acontecer se eu somar comprei mais o? Comprei mais o. Letra B. O que vai acontecer se eu somar compramos mais o? Compramos mais o. Depois, o que vai acontecer se eu somar, ó, vou vender mais a? No caso, vender mais a. Depois, Dinamarca. O que vai acontecer se eu somar venderam mais a? Venderam mais a. Depois, Equador. O que vai acontecer se eu somar fiz mais os? Tá? Fiz os temas, fiz mais os. Depois, França. O que vai acontecer se eu somar ponho mais a? No caso, por exemplo, ponho a camisa. Grã-Bretanha. O que vai acontecer se eu somar põe mais a? Põe a camisa. O que vai dar? Põe mais a. Muito bem, então vamos analisar aqui quais são as acomodações que eu tenho de fazer para o que eu coloquei aqui, ó. A questão é a seguinte, só existem duas acomodações aqui do nosso amigo objeto direto. Número 1, quando uma forma verbal terminar em RSZ. Número 2, quando a forma verbal terminar em M, ão ou oin. Terminou em RSZ, corta RSZ e coloca o L. Terminou em M, ão ou oin, faz só uma adaptação. Comprei mais o. Ó, comprei não termina em RSZ. Comprei não termina em forma nasal. Então, comprei mais o. Comprei o. Tá aqui, ó. Comprei o. Depois, compramos mais o. Compramos termina em S. Se compramos termina em S, o que eu faço? Eu corto o S do verbo e diante do pronome eu coloco a letra L. Então, aqui fica compramo-lo. Ah, professor, que horror, mas já apareceu no FGV. Eu sei que não é sonoro. Compramo-lo, imagina, compramos o carro. Compramo-lo. Sei que não é sonoro. Vou vender a casa. Ó, vender termina em R, corto o R e diante do A coloco L. Então, vou vendê-la. Venderam a casa. Ó, termina em M, coloco o N na frente, não corta nada. Então, fica venderam-na. Fiz mais os, o que eu corto? Corta o Z e diante do pronome os coloco L. Então fica filos. Ponho mais a. Ó, presta atenção. Não termina em RSZ, não termina em forma nasal. Então fica simplesmente, pessoal, ponho a. E põe mais a.
termina em forma nasal. Ó, termina em oin. É M, ão ou oin. Não corto nada, eu só coloco o N. Então, fica, pessoal, põe-na. Põe-na. Então, tá aí. Aí estão as acomodações do objeto direto. E não paramos. É que para a Fundação Getúlio Vargas, eu preciso de tudo isso. Preciso. E não paramos ainda. 2.5. Agora vamos ao 2.5. Ó, 2.5 aparece assim para nós, ó. Objeto direto pleonástico. Como é que é, professor? É isso mesmo. Objeto direto pleonástico. O que ocorre verdadeiramente? No português, nós temos os pleonasmas. E existem os pleonasmas que são os viciosos. Subir para cima, descer para baixo, olhar com os olhos, encarar de frente, ganhar grátis. Então, que não são aceitos. Mas a gramática aceita o objeto direto pleonástico. É mesmo, é mesmo. Aceita o objeto direto pleonástico. Aceita, aceita. Então, como é que funciona o objeto direto pleonástico? Funciona assim, ó, letra A. O livro, vírgula, eu o comprei. Eu comprei. O que é normal? Volta aqui comigo. Ó. No objeto direto pleonástico, é normal que o pleonasma, que é a repetição, seja representado por um pronome oblíquo. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho o, a, alô. Claro, existem outros pronomes oblíquos, meter-se nos vos, que podem representar o objeto direto que ainda não vimos, tá? Então, é normal que seja um pronome oblíquo. Então, olha aqui, ó. O livro, eu o comprei. Se eu analisar isso aqui, ó. Quem é que comprou? Eu. Eu comprei o quê? O livro, objeto direto. E o que é esse o? É o livro, objeto direto. Então, aqui há uma repetição. E nessa repetição, gera-se o pleonasmo. Pleonasmo. Então, por isso que aqui eu chamo de objeto direto pleonástico. Esse pronome aqui, ó, ele repete, ele é o objeto direto pleonástico. O livro, eu comprei. Poderia ser simplesmente, eu comprei o livro. O livro, eu comprei, aquele o só está repetindo. Esta vírgula que marca o objeto direto pleonástico, ela é opcional, então ela não precisa aparecer. Não precisa. Deixa eu colocar mais um exemplo aqui, ó. As revistas, vírgula opcional, nós as trouxemos. Depois, letra C, Maria, vírgula. Não, aqui não vai ficar legal, porque vai haver dúvidas. Desculpa, vamos mudar aqui, ó. A carteira, vírgula, encontrei-a. Então, vamos lá. As revistas, vírgula, nós as trouxemos. Quem é que trouxe? Nós, sujeito. Trouxemos o quê? As revistas, objeto direto. E o que esse as está falando? Das revistas, objeto direto.
não precisaria de novo aquele as. Poderia ser as revistas, nós trouxemos as revistas. Então, aqui gera o pleonasma, e aí eu tenho o objeto direto pleonástico. Claro, o pleonástico é o segundo, né? É o que se repete, certo? Mas ele só se faz pleonástico por razão do outro objeto direto que já apareceu. Tudo bem? E o mais inacreditável, não é erro, é língua culta. Eu posso, não é erro, que é mais inacreditável. E a vírgula é opcional. Depois, a carteira encontrei a. Ó, encontrei. Quem é que encontrou? Desculpa, eu. Sujeito é oculto, eu. Encontrei o quê? A carteira. Objeto direto. E esse A fala de quem? Da carteira, objeto direto. Então, aqui, dessa união, gera-se o objeto direto pleonástico, que no caso é o segundo, que é o que repete. E a vírgula, que marca o objeto direto pleonástico, ela é opcional, opcional, opcional. Tudo bem? Certo? Bem, agora vamos ao último ponto do objeto direto. Quantos pontos, né? 2.6, objeto direto preposicionado. Objeto direto preposicionado. Bom, aqui eu vou analisar alguns casos, porque depois, quando estudarmos na próxima aula o a mim, o a ti, o a si, nós vamos falar do objeto direto preposicionado. Aqui só para uma noção, tá? Então, olha só. Letra A. Bebemos do vinho. Bebemos do vinho. Letra B. Comi do pão. Letra C, puxei da faca. Ó, só para comentar um pouquinho. Bebemos do vinho. O normal, com o verbo beber, seria eu bebi o suco, bebi a água, bebi a cerveja, bebi o café. O verbo beber aqui, pessoal, ele é naturalmente verbo transitivo direto. E aí, por uma questão de estilo, eu coloco o do vinho e gera para nós um efeito diferente, inclusive em relação à semântica. Bebi do vinho, bebemos do vinho, no sentido de compartilhar o vinho. Beberam do vinho de Cristo, comeram do pão de Cristo, é um compartilhamento. Então, isso aqui, ele é objeto direto, mas é objeto direto preposicionado. Comi do pão, mesma coisa, o normal seria comi o pão. Por quê? Porque o comer é verbo transitivo direto. Então, o normal, comi o pão. Então, comi do pão tem essa semântica um pouco diferente, claro, é um objeto direto preposicionado. Tá aí. Puxei da faca. O puxei da faca, normal, puxei a faca, puxei o braço de João, puxei, enfim, o puxei da faca é como se fosse um movimento de espada, puxei da faca. Então, tem uma coisa diferente, uma semântica diferente. O puxar é verbo transitivo direto, então o da faca gera o objeto direto preposicionado. Existem outros casos que nós vamos comentar, mas só aqui uma noção, certo? Claro, a FGV, o que eu vi? Eu vi aparecer na FGV exatamente aqui, ó, acho que foi o beber ou comer. Aí eles perguntaram se a preposição era exigida pelo verbo. Não. A preposição não é exigida pelo verbo porque são verbos transitivos diretos. É normal eu falar, comi o pão. Não é? Mas se eu pegasse o precisar, pessoal, preciso, não é preciso o pão, não, preciso do pão. Aí sim a preposição é exigida
pelo verbo. Aqui, em nenhum dos casos, a preposição é exigida pelo verbo. Certo? Então aí nós analisamos o objeto direto para a Fundação Getúlio Vargas.